Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para o comentário da nossa última lição desse segundo trimestre de 2021 das lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens. Isso mesmo, estamos finalizando esse segundo trimestre e, querendo Deus, estaremos juntos no próximo trimestre que se iniciará. Queremos aqui agradecer a você que faz parte da família bdemfoco.com, você que assiste o nosso conteúdo, que nos acompanha, você que ora por nós, muito obrigado. Nós oramos por você. Nossa oração é para que todos aqueles que fazem uso do conteúdo do BD em Foco sejam edificados, professores sejam ajudados mesmo, subsidiados, para que eles tenham um conteúdo de excelência e ministre a melhor aula de escola bíblica na sua igreja. Nosso muito obrigado e que Deus continue nos abençoando nesse próximo trimestre, o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens. Lembrando que o conteúdo continua, né? O ebdemfoco.com vai continuar produzindo os slides em PowerPoint, né? Tanto da revista de adulto quanto da revista de jovens, né? Você que já é assinante, você já tem acesso a esse conteúdo. Se você ainda não é assinante, torne-se assinante para ter acesso aos slides em PowerPoint, os subsídios em PDF, que são gratuitos, aula em vídeo, aula em áudio, vídeos de destaque, todos esses conteúdos são gratuitos, além dos estudos e sermões extras de vários temas e cursos de capacitação para professores da EBD. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. Nós vamos continuar produzindo todo esse conteúdo para você, como sempre temos produzido. A novidade que nós teremos será o curso básico de teologia. Um curso básico, claro, né, mas bíblico, que tem por objetivo subsidiar o professor da escola bíblica, mas não só isso, também trazer um conhecimento acessível a todos aqueles que desejam aprender um pouco mais da palavra de Deus. Você lembra do livro que o ebdemfoco.com lançou com aí os seus cooperadores, né? Lançamos aquela revista sobre escatologia que veio se transformar em um livro com o objetivo de ajudar o professor e aquele que deseja conhecer mais sobre escatologia. Nosso objetivo também aqui com esse curso básico é trazer conteúdo para você, tá? Apesar de que, claro, o ebdemfoco.com vai entregar àqueles que concluírem o curso um certificado que, com certeza, o ebdemfoco.com tem o seu CNPJ, é regularizado. Esse certificado pode contar como horas extras para um curso em uma graduação em teologia, mas o objetivo realmente é oferecer você conteúdo para que você melhore como professor da escola bíblica, para que você melhore como servo de Deus, como vaso no reino de Cristo, tá bom? Então, continue conosco que o ebdemfoco.com vai continuar produzindo conteúdo tanto da classe de adultos quanto da classe de jovens, tá bom? Então vamos aqui para o nosso conteúdo dessa nossa última lição. O texto do dia nos diz: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. 1 Coríntios 13, 8. Nós, nesta lição, infelizmente, nós temos um conteúdo muito extenso para um espaço muito pequeno, né? Nós vamos falar aqui sobre amor, nós vamos falar sobre a Santa Ceia e vamos falar sobre ressurreição. Então, como você percebe, são 3 temas excepcionais que demandariam um tempo muito grande, mas dentro do que a revista propõe, nós estaremos trazendo aqui um auxílio para você, professor, e também para você que quer aprender um pouco mais sobre esse conteúdo. Nossa síntese: o sacrifício de Jesus na cruz foi o maior exemplo de amor sacrificial, né? O amor de Cristo é a vida pelo outro, que foi o que Cristo fez. Você pode pensar assim: a vida pelo outro é algo impossível, Mel. Olha,
Esse é o Evangelho. Não fui eu quem escrevi o Evangelho, foi Cristo. E só para avisar, ele amou desta forma, dando a vida pelos outros. E ele diz que nós devemos seguir o seu exemplo. O texto bíblico se encontra em 1 Coríntios 11, 23 a 25. Eu não vou aqui me deter ao texto, até porque a lição inteira não fica somente nesse texto, mas também pelo fato de que a gente não tem tempo para discorrer sobre o texto. E se fosse discorrer sobre o texto, ficaria faltando, porque o tema é muito maior do que o que está apenas nesse texto aqui. Mas, claro, você deve estudar os capítulos 11, 13 e 15, especialmente de 1 Coríntios. Anota aí, capítulo 11 você tem que estudar, o capítulo 13 e o capítulo 15 que você tem que estudar exaustivamente. Claro, você deve estar estudando o livro todo de 1 Coríntios, a carta toda de 1 Coríntios, mas especialmente esses 3 capítulos, 11, 13 e 15. Principais pontos de 1 Coríntios: sacrifício da cruz, né? A história da última ceia, o poema do amor e o destino do cristão, né? Lá no início nós vemos Paulo falando que foi até os irmãos e não propôs apresentar a eles nada a não ser o Cristo na cruz, né? Nós temos aqui, e ele desenvolve tudo isso nos próximos capítulos com alguns outros assuntos, como casamento, como adultério, como litígio, que nós estudamos nesse trimestre. E nós temos aqui a história da última ceia, né, uma releitura do apóstolo Paulo sobre isso no capítulo 11. Nós temos o poema do amor, um poema magnífico ali no capítulo 13, e o capítulo 15 falando aqui um tratado excepcional de Paulo sobre a ressurreição, que aliás é um dos fundamentos primordiais do cristianismo. O cristianismo só se sustenta por causa da ressurreição, então todo cristão deveria estudar exaustivamente sobre este tema, e se você quer estudar sobre isso, o capítulo 15 é um conteúdo riquíssimo. Introdução. Nesta última lição do trimestre, estudaremos a respeito da ceia do Senhor, o poema do amor, a ressurreição e o destino dos salvos por Jesus Cristo. Esses são 4 pontos que, como eu já falei, está ali nos capítulos 11, no capítulo 13 e capítulo 15 de 1 Coríntios. Orientação a respeito da celebração da ceia do Senhor, né? O apóstolo Paulo está enfrentando aqui um problema que é característico da igreja em Corinto, né? Falta de maturidade na organização e no procedimento dos cristãos. Vamos lá. Paulo repreende as dissensões durante a celebração da ceia do Senhor. As igrejas do primeiro século participavam de uma refeição comum que tinha por objetivo principal a comunhão dos membros, chamada ágape, né? A festa do amor. Com o passar do tempo, essa celebração se uniu com a comemoração da ceia do Senhor, né? Então, inicialmente, né, começou com essa celebração dessa festa, né, dessa refeição, mais a ceia do Senhor. Todavia, durante essa celebração, os irmãos em Corinto, com melhores condições, comiam suas refeições em separado das demais pessoas. Paulo chega a afirmar que, enquanto uns passam fome, outros ficam embriagados. Ele reforça: desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Então, mais uma evidência, ou mais uma evidência mesmo, né? Mais uma prova da imaturidade daquela igreja, né? Quando nós estamos terminando aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos ainda no tempo presente em que Paulo escreve, né? Não houve ainda essa evolução de maturidade. Desde o primeiro capítulo até o último capítulo de 1 Coríntios, nós vamos ver exemplos de imaturidade daquela igreja. E aqui é uma. Os irmãos que participavam da refeição do amor e em seguida a Santa Ceia, o propósito era o partilhar, né,
O propósito não era à toa que a festa se chamava ágape, que a refeição se chamava ágape, amor de Deus. Era uma expressão da partilha entre os irmãos. Mas na verdade o que acontecia é que os irmãos mais abastados, eles faziam suas refeições regadas de muito vinho e eles se embriagavam, enquanto aqueles que não podiam sequer comiam alguma coisa. Então Paulo repreende eles. Parece estranho isso, né? Mas era características de uma igreja imatura. Então você vê o quanto que nós cristãos precisamos amadurecer na fé para evitarmos esse tipo de situações. Os que chegavam mais cedo não esperavam pelos demais, não havia uma ordem, né? O apóstolo afirma que não podiam louvá-los pelo comportamento à mesa. Lembrando que o comportamento à mesa aqui não é algo assim do nada, né? Para os judeus e para parte da cultura antiga, sentar à mesa era uma expressão de amor, era uma expressão de comunhão. E o propósito daquela refeição estava sendo quebrado. Porque o propósito era demonstrar mesmo ali comunhão, demonstrar corporativismo daquela comunidade, uns compartilhando com os outros. Mas uns chegavam primeiro, faziam sua própria refeição, comiam, bebiam, enquanto os outros chegavam depois e não tinha nada, ficava sem comer nada. E era muito mais um escândalo e uma vergonha para a igreja do que um louvor. Por isso Paulo diz, eu não louvo vocês por esse comportamento. Um olhar para o passado, o modelo da ceia do Senhor. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram sobre a última ceia de Jesus com seus discípulos, mas eles foram escritos décadas depois das cartas aos Coríntios. Olhando para trás, a ceia do Senhor apontava para a centralidade da morte de Cristo. Então, segundo os pesquisadores, os evangelhos, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, podem ter escrito aí depois da década de 60, né? Entre 60 e 65, aí, depois da década de 60. E 1 Coríntios, ainda na década de 50. Então, não sei se décadas, mas pelo menos a carta aos Coríntios foi escrita primeiro que os evangelhos. Então, quando Paulo está falando da ceia, ele não está olhando para o texto dos evangelhos, mas ele está olhando para o que ele havia aprendido com Cristo, né? Por isso que ele diz, o que vos ensinei, né? O que aprendi com o Senhor também vos ensinei. Ele aprendeu com o próprio Senhor, né? O próprio Jesus. Quando ele começa a pregar o evangelho, ele aprende com o próprio Jesus. Então Paulo está olhando para o que foi a ceia do Senhor para trazer um ensinamento sobre o que deveria ser a ceia do Senhor naquele momento. O pão simbolizava o corpo de Cristo, que é partido por vós. E o suco de uva simbolizava o sangue vertido na cruz. Então, são 2 elementos físicos que representavam algo espiritual. Então, inclusive, nós podemos pensar aqui, né, e o professor pode até explicar isso para os seus alunos, que a Igreja Católica, ela entende que a ceia ou a missa, né, a Eucaristia, eles entendem no aspecto da transubstanciação, ou seja, que a partir do momento que é apresentado o pão e o suco, eles se tornam o corpo e o sangue de Cristo. A Assembleia de Deus entende que é apenas um símbolo, que esse material ele é consagrado para aquele momento da Santa Ceia. Ele não é o corpo de Cristo, não se torna o corpo de Cristo. Ele continua sendo pão e suco, mas representam. E essa representação é para atingir a mente, o coração do participante e não o seu estômago. A base para a absolvição de todo o pecado no julgamento divino é a morte de Cristo. Por isso a orientação de Jesus para celebrar a Santa Ceia em memória da sua morte, né? Jesus diz que toda vez que comer o pão e beber o vinho, vocês anunciam a minha morte até que eu venha, né?
Então nós temos aqui dois aspectos importantes da Santa Ceia. Primeiro é a comunhão entre os irmãos, onde a gente participa da ceia olhando para trás e lembrando da obra redentora de Cristo. E o outro aspecto é a anunciação da vinda de Cristo. Nós olhamos para trás lembrando da redenção em Cristo Jesus e olhamos para frente lembrando da sua vinda para buscar a sua igreja. Tudo isso está presente na Santa Ceia. A morte de Jesus e seus efeitos não podem ser esquecidos pelo cristão. Quanto mais for lembrada, mais gratidão o crente vai demonstrar. Graças à celebração da Ceia do Senhor, os crentes estão periodicamente lembrando a morte do Senhor, porém nem sempre com o devido respeito e reverência. Então, a igreja primitiva, provavelmente aqui mesmo em Corinto, fazia isso semanalmente, né? No dia do Senhor, que segundo os estudiosos era o domingo, o dia da ressurreição do Senhor. Nós, assembleianos, nós fazemos isso a cada 30 dias, isso depende do costume de cada igreja. A periodicidade da Santa Ceia não é ordenada na Bíblia. A ordenação da Santa Ceia é que ela seja praticada. Entende-se que o mais periodicamente possível, dentro das condições, a Assembleia de Deus realiza a cada 30 dias. Mas vale lembrar aqui o que o comentarista diz aqui na última parte desse slide, que graças à celebração da ceia do Senhor, os crentes estão periodicamente lembrando a morte do Senhor, porém nem sempre com o devido respeito e reverência. E isso é muito importante, né? Nós estamos olhando para um texto onde Paulo está repreendendo os irmãos sobre o desrespeito e a falta de reverência com um momento tão sagrado. E nós vemos Paulo fazendo isso, essa repreensão, mas parece que muitos cristãos não param para estudar esse texto e participam da Santa Ceia de forma indevida. Um olhar introspectivo, o autoexame preventivo para não ser condenado. Esse texto é muito forte. Celebrar a ceia do Senhor é testemunhar a morte e ressurreição de Jesus enquanto se aguarda o arrebatamento da igreja, que eu acabei de falar. Todavia, Paulo afirma que alguns irmãos coríntios estavam participando da ceia do Senhor para a própria condenação. Isso aqui é muito sério, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Essa parte aqui, especialmente a última parte do não discernindo o corpo do Senhor, já gerou algumas discussões entre alguns expositores bíblicos. Eu gosto, né, de pensar esse texto em duas perspectivas, né? William Barclay ele fala um pouco sobre isso. Que tanto Paulo possa, quando ele usa a palavra corpo, né, a expressão corpo do Senhor, tanto Paulo esteja se referindo ao momento da celebração da ceia, não discernindo o sacrifício de Cristo, né? Quando ele fala corpo, ele se refere ao sacrifício de Cristo, não discernindo, ou seja, não entendendo a sacralidade, a necessidade, a grandeza do sacrifício de Cristo. Ou pode ser numa outra perspectiva, quando ele fala de corpo do Senhor, da própria igreja. Quem sabe, talvez Paulo, a gente não está claro, mas você pode estudar sobre isso aí, pesquisar. Quem sabe Paulo está dizendo assim, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o que é a igreja como corpo. Não discernindo a igreja como corpo de Cristo. Não discernindo que ele é um membro do corpo de Cristo. E sendo membro do corpo de Cristo, ele tem que ter uma vida santa. Quem sabe Paulo está dizendo isso, nós não podemos precisar exatamente, vai depender da concepção de cada estudante aqui. A gente vai entender isso verdadeiramente somente na Bíblia, somente no céu. Mas as duas perspectivas são graves. Porque se você participa da Santa Ceia sem discernir o que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o quão importante, o quão relevante, o quão necessário foi a morte dele, o seu corpo ser rasgado ali na cruz, então você está simplesmente banalizando a morte de Cristo. Você está simplesmente rejeitando aquilo que lhe traz a salvação, que é a morte redentora de Cristo. Se você participa da ceia sem
compreender o que é ser membro do corpo de Cristo, que a igreja é corpo de Cristo, vivendo uma vida que não condiz com um membro de um corpo santo, você está também cometendo um grave pecado e está fazendo isso para a sua própria condenação. Por isso que o texto nos leva a dizer que nós precisamos fazer uma autoavaliação, uma autoanálise, para a gente poder entender se estamos participando do corpo e do sangue de Cristo digno ou indignamente. O problema de participarmos indignamente é que quem assim participa para a própria condenação. E Paulo diz que muitos ali já estavam doentes e outros já tinham morrido por causa desse comportamento. A atitude dos crentes de Corinto durante a celebração era indigna por não discernir o corpo do Senhor, um reflexo da vida prática deles, né? Como eu disse, pode estar sempre tanto ligado ao corpo como à igreja, que eles não estavam discernindo o que era ser igreja, como vivendo uma vida sem a percepção da grandeza, da importância do sacrifício de Cristo. Por isso, Paulo recomenda que, ao participar da celebração da Santa Ceia, cada um examine-se a si mesmo, para não ser condenado com o mundo, para não ser achado negligente, para não ser achado ignorante, para não ser achado crendo em vão, para não ser achado como hipócrita, tomando a Santa Ceia, participando da comunhão, mas não sendo um verdadeiro membro do corpo de Cristo Jesus. O autoexame deveria ser feito como igreja e individualmente. A igreja como comunidade precisa ter essa concepção de como ela celebra a Santa Ceia. Paulo destaca que deveriam ser revistas as atitudes contraditórias que estavam ocorrendo na própria ceia do Senhor, e refletiam o dia a dia deles, para uma correção de rumo. Por isso que eu acho que talvez, eu penso que talvez a ideia aqui de corpo seja o corpo do Senhor como a igreja do Senhor, que os irmãos estavam se reunindo para celebrar, mas lá fora, no dia a dia, eles não viviam como membros do corpo de Cristo. Então eles não entendiam que aquilo ali era uma celebração que os unia como corpo, como membros do mesmo corpo, em volta de Cristo, em Cristo, para glorificar a Cristo. A ceia do Senhor aponta para a cruz de Cristo. Nela, o participante deve se ver crucificado com Cristo. Caso contrário, deve rever suas atitudes para não ser condenado com o mundo. Então, quando você participar da Santa Ceia, lembre-se da cruz de Cristo. E lembre-se que, quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos membros de um só corpo e nós devemos viver dignos disso para a glória de Cristo. Segundo, o poema do amor. Agora nós terminamos aqui a parte sobre a Santa Ceia. Vamos falar sobre o poema do amor, 1 Coríntios 13. A causa das divisões na unidade de Corinto era a falta de amor. A causa das divisões na comunidade de Corinto era a falta de amor. Isso aí. O texto do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios traz um dos mais belos poemas de todos os tempos, também conhecido como o hino do amor. Na carta ele deve ser interpretado à luz de seu contexto, ou seja, os constantes conflitos e divisões da igreja em Corinto. Então, óbvio, dentro do contexto, Paulo está escrevendo uma carta, ele não está escrevendo uma biografia, uma história, ele está escrevendo uma carta, ele parou e escreveu aquela carta toda no mesmo dia. Então ele está falando, ele está desenvolvendo uma ideia sobre a situação daquela igreja. E o capítulo 13, ele fala, é uma exortação, é claro, é um louvor ao amor, mas é uma exortação à própria igreja por causa do comportamento dela. Por isso que o comentarista pede aqui que a gente olhe para o capítulo 13 na perspectiva do contexto ali. Não que isso não seja relevante ou necessário para nós hoje. É que para você entender, você precisa ver no contexto ali. Qual era o contexto?
o contexto de uma igreja muito, mas muito infantil, cheia de divisões, cheia de litígios, cheio de adultério, cheio de vaidade, cheia de ganância, né, que a gente vê na Santa Ceia. E então, cheia de dons espirituais, mas que valorizava os dons verbais, né, como falar em línguas, interpretação de línguas e profecia, que isso trazia mais visibilidade, e desprezava os outros. E então Paulo faz essa observação, trazendo os irmãos para uma reflexão sobre... ele termina o capítulo 12 falando dos dons, e depois ele diz: mas eu lhes mostrarei algo ainda muito mais excelente, o dom mais excelente, um dom que é mais excelente do que línguas, do que profecia, do que sabedoria, do que cura, enfim. Que dom é esse? O dom de amar. Mas você percebe que raramente você encontra pessoas, pregadores, pregando em 1 Coríntios 13, né? Raramente você encontra estudos sobre 1 Coríntios 13, porque amar é olhar para o outro, amar é pensar no outro, e nós estamos vivendo numa sociedade em que nós pensamos em nós, olhamos para nós. Os utensílios mais usados por nós em nossas casas são nossos espelhos. Nós olhamos para nós e não olhamos para o próximo, não trabalhamos para o próximo, não oramos pelo próximo, o que é exatamente o Evangelho de Cristo nos manda fazer. A vida na igreja, para que seja fraterna e feliz, exige a prática do amor. Sem o amor, a igreja deixa de ser um local seguro e acolhedor. Então, quem participa de uma comunidade cristã, ela busca ali inclusão, ela busca ali segurança, ela busca ser amada. Mas uma igreja que não leva a sério o amor ao próximo, ela deixa de ser um lugar acolhedor, ela deixa de ser um lugar seguro, ela deixa de ser um lugar confortável, um lugar onde as pessoas crescem, amadurecem, ajudam um ao outro. Infelizmente, a maioria das igrejas hoje, especialmente as que têm surgido no cenário televisivo, aí, elas têm muito mais um aspecto comercial, uma franquia comercial, do que a imagem de uma igreja, de um local de acolhimento, de amor. Mas a Igreja Assembleia de Deus não pode cair nesse engodo. E se isso não é feito pelas nossas convenções, pelas nossas lideranças, façamos nós o nosso papel de acolher e de transformar a igreja em um local atrativo para as pessoas, para que elas sejam transformadas e amadas. O poema do amor deixa claro que ele se manifesta nas coisas mais simples do cotidiano. Coisas simples, né? Olha só que interessante. Paulo mostra que a falta de amor é a principal causa das divisões na igreja. Por exemplo, por que há divisões na igreja? Porque há falta de amor, não se trabalha através do amor. A proeminência do amor sobre os dons, né? Paulo fala sobre isso. Paulo termina o capítulo 12 aconselhando os coríntios a buscarem os melhores dons, e ele os apresentaria um caminho ainda mais excelente, que é o amor. Na sequência, apresenta o poema do amor para mostrar como os dons deveriam ser utilizados. Você imagina? Para que servem os dons espirituais? Os dons espirituais servem para a edificação da igreja. Serve para exortar, serve para corrigir. Agora você imagina você, mesmo com o dom, corrigindo e exortando sem amor. Isso machucaria, mataria muitas pessoas, mas não traria crescimento para a igreja. Por isso que Paulo diz, vocês têm todos os dons, mas vocês esquecem o que é mais importante: exercê-los em amor. A igreja precisa entender isso, que o ponto de convergência em Cristo é amar. O ponto de convergência que nós devemos ter, que os diferentes devem ter como cristãos, não é os dons, não são os dons, não são os ministérios, não são os talentos, mas o amor. Você quer unir um grupo, você quer unir uma igreja, então trabalhe o amor nessa igreja. A igreja de Corinto se orgulhava de grandes manifestações dos dons espirituais, nas reuniões, em especial os dons de línguas e profecias, os dons verbais. O apóstolo assevera que os dons sem o amor não valeriam de nada. Por isso que ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos,
Mas se eu não tivesse amor, nada me adiantaria. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, mas se não tivesse amor, nada me adiantaria. Se você não faz por amor ou com amor, então você está fazendo para você mesmo e não está sendo recebido por Deus. Então Paulo passa a mostrar as características do amor. Ele é paciente, prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não é orgulhoso, não é inconveniente, não se irrita, não guarda rancor, não tem prazer na injustiça, tem prazer na verdade, tudo perdoa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Agora faça esse exercício. Troque ele, ou a palavra amor, por eu. Eu sou paciente, eu sou prestativo, eu não sou invejoso, eu não vivo ostentando, eu não sou orgulhoso, eu não sou inconveniente, eu não me irrito facilmente, eu não guardo rancor, e eu não tenho prazer na injustiça, tenho prazer na verdade, eu perdoo tudo, eu creio verdadeiramente, eu espero verdadeiramente e eu suporto sem revidar. Viu como fica mais difícil? Viu como o poema deixa de ser só um poema e se torna um confronto para nós? Professor, explore um pouco isso com seus alunos. A perenidade do amor, ele jamais passará. O amor é perene, é eterno. Nós sabemos que os dons e serviços são importantíssimos para as igrejas, para a igreja, mas eles não permanecerão para sempre. Contudo, o amor jamais passará. Contudo, o amor jamais passará, né? Verdade. Paulo assegura que somente quem tem maturidade espiritual é capaz de demonstrar o amor verdadeiro. Viu? Isso é interessante, a gente vai falar desde o início. Você vê a carta de Paulo aos 1 Coríntios e ele está sempre ali resolvendo problemas, e esses problemas sempre têm uma ligação com a imaturidade espiritual dos crentes. Então, se você quer parar de ficar caindo, você quer parar de ficar dando trabalho na igreja, você quer vencer os seus traumas, você quer vencer os seus conflitos, amadureça espiritualmente. Amadureça, busque a Deus, estude a Bíblia, amadureça espiritualmente, e você estará vamos dizer assim, numa outra fase da sua vida, experimentando coisas muito mais gloriosas, sem frustrações, sem medos, sem preocupações. Amadureça espiritualmente. O amor é como uma característica genética de Deus, que comprova a paternidade divina. Então, né? Afinal de contas, a refeição era ágape, ou seja, amor que vem de Deus, o amor próprio de Deus. Então, ou seja, o amor que é o DNA de Deus, que é a característica própria de Deus. Então, quando se ama da forma de Deus, você mostra que você é filho de Deus. A maturidade cristã supõe a fé, a esperança e o amor. Todavia, o amor das virtudes, o maior das virtudes é o amor. E Paulo estava precisando ensinar para aqueles irmãos, porque os irmãos estavam tendo até bastante fé e até um pouco de esperança, mas o maior, que é o amor, eles não estavam sabendo exercer. Terceiro tópico, nós encerramos então aqui sobre o amor. Vamos falar sobre a ressurreição e o destino dos salvos. A fé na ressurreição de Jesus é a garantia da vida eterna com Deus. Paulo, antes de chegar a Corinto, teve uma experiência amarga em Atenas. O público estava atento à mensagem dele. Mas, quando o apóstolo fala a respeito de Jesus e da sua ressurreição, Anastasis, os gregos pensavam se tratar de um paroleiro ou um pregador de Deus estranho. Assim, a rejeição foi imediata. Então, a ressurreição, eu acho muito interessante que Paulo já começa ali nos primeiros versos do capítulo 13, dizendo que se Cristo não ressuscitou, então não há ressurreição. E se não há ressurreição, estamos todos perdidos. Então encerra tudo, acaba com tudo. Se você não vive à luz da eternidade pela ressurreição, se você, como ele diz lá no verso 19, se não estou enganado, do capítulo 15, que se esperamos em que somente nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, irmão, aprendamos o seguinte. Um dos pilares da igreja, um dos pilares do cristianismo, chama-se ressurreição. Ou ela é verdadeira e nos traz segurança, ou então a gente desiste de tudo isso. Tá? Eu vejo muitos crentes desesperados, preocupados com a morte, com o dia de amanhã, como se a morte para o crente fosse
um fim ou o lançar em um lago de fogo. Do crente, estou falando do crente, do salvo. Nós temos que olhar para o nosso futuro, que às vezes é incerto aqui nessa terra, para a perspectiva da ressurreição. Pode a enfermidade deteriorar esse nosso corpo. Pode a terra e os vermes comê-lo, destruí-lo, torná-lo em pó. Mas o poder de Deus o fará viver novamente. E não será só mais um corpo, mas um corpo glorioso. Os gregos acreditavam que a alma era imortal, mas vivia aprisionada no corpo mortal. O corpo era visto como um impedimento para a alma se realizar plenamente. Coisa da filosofia grega. E tem muitos crentes que não são evangélicos, são filósofos gregos ou seguidores da filosofia grega. Então a gente tem que ter cuidado com esses tipos de argumentação, porque se você buscar conhecer um pouco mais sobre a filosofia grega, você vai ver que eles argumentavam muito belamente, mas não é evangelho. Até poderia parecer em algum momento, mas não era evangelho. Em Corinto não era diferente, e mesmo algumas pessoas da igreja voltaram a ter dúvida a respeito da ressurreição. Então Paulo reafirma a fé na ressurreição de Jesus, que garante a vitória definitiva sobre o pecado. Ou seja, ele diz, se Jesus não ressuscitou, nós não ressuscitaremos. E se nós não ressuscitarmos, estamos perdidos. Mas, se Jesus ressuscitou, então ele é o primogênito, ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, aqueles que virem após ele serão como ele. Aqueles que ressuscitarem como ele. Ressuscitarem para nunca mais morrer, terão um corpo glorioso e viverão eternamente. Ele afirma que, se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, meu querido irmão, a doutrina da ressurreição é para trazer alegria para você. O professor pode explorar isso com seus alunos. A doutrina da ressurreição é para trazer esperança, alegria e consolo para a igreja. Deus dará aos crentes salvos um corpo glorioso. Isso é magnífico. Geralmente não é pregado nas igrejas. Para falar a respeito da ressurreição dos salvos e a transformação espiritual do corpo, Paulo usa a imagem do grão de trigo que deve morrer para gerar vida. Por que Paulo usa essa imagem, né? Paulo ensina que o corpo e sangue não pode herdar o reino de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que nesse corpo normal de vocês, material, humano, habita a semente do pecado. Se ele não morrer, o pecado não morrerá. Mas se ele morrer, o pecado morrerá. E o que nascer disso será incorruptível. Por isso ele diz, semeia-se corpo em corrupção. Ou seja, semeia-se corpo em pecado. Ressuscita em incorrupção. Ou seja, ressuscita sem pecado. Semeia-se em ignomínia ou em vergonha. Ressuscita em glória, sem defeitos. Semeia-se em fraqueza. Ressuscita com vigor. Um corpo poderoso. Um corpo que não tem limitações. Semeia-se corpo animal, ou seja, corpo natural. Ressuscita esse corpo espiritual. Essa é a ressurreição. Olha a glória da ressurreição. Olha o que a ressurreição nos trará. Então, meu querido irmão, não se preocupe se você está passando por um momento difícil, se a morte está perto, se você tem medo da morte, não se preocupe. Se você é crente de verdade, a ressurreição resolverá todo esse problema. Deus dá a cada semente o corpo que é. O salvo dará um corpo glorioso, né? Cada semente tem o corpo típico daquela semente. E óbvio, nós somos filhos de Deus, então teremos um corpo semelhante ao corpo do Filho de Deus, glorioso. Os crentes salvos e que estiverem vivos na última hora serão arrebatados. Entre os gentios havia muitas dúvidas a respeito da ressurreição. Para eles, a morte era um dos pré-requisitos para a ressurreição. Uma de suas preocupações era de Jesus voltar e, estando vivo, não terem seus corpos transformados. Então, Paulo precisa explicar isso, né? Paulo tranquiliza ao afirmar que no arrebatamento nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão, enquanto que nós seremos transformados.
transformados, né? Paulo diz que não se preocupe, quem morre em Cristo não deve estar preocupado, e quem vive em Cristo também não deve estar preocupado, porque ambos serão transformados em corpos gloriosos. Jesus transformou o instrumento de tortura e humilhação para os gentios e a maldição para os judeus em um sinal de salvação e ressurreição para os cristãos. Cruz. Quando Cristo se manifestar, os cristãos salvos serão semelhantes a Ele, revestidos de incorruptibilidade e imortalidade. Por isso que eu disse agora há pouco lá, quando o comentarista diz que Deus dá a cada corpo, né, a cada semente, o corpo, né, seu corpo. E nossa semente de salvo não é mais a semente do pecado. Nossa semente de salvo é o DNA de Deus, é o amor, é a presença do Espírito Santo, é o selo do Espírito Santo. Então, nós teremos, óbvio, um corpo semelhante ao corpo de seu Filho Jesus. Paulo conclui o capítulo 15 dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, os irmãos estão preocupados, rapaz, a gente vai trabalhar, e no final não vai sobrar nada. Vamos morrer e ser enterrados como um cão e comido pelos vermes. Paulo diz, não. O que se planta aqui terá recompensa lá. Tá? Isso aqui é muito importante. Os galardões do crente. O crente não pode perder a perspectiva da semente aqui na terra. Não estou falando de salvação por obras, tá? Estou falando de galardão. Paulo não está falando de salvação aqui. Paulo está falando de galardão. Ele está dizendo que o nosso trabalho não será em vão. Nós seremos recompensados por sermos fiéis e por fazermos a obra do Senhor. Conclusão. Nessa última lição do trimestre, estudamos temas relacionados à cruz de Cristo. Vimos que a celebração da ceia do Senhor aponta para a cruz de Cristo, verdade. Aprendemos também a respeito do poema do amor, que reflete sua plenitude no amor oferecido por Jesus na cruz e que nunca passará. E a ressurreição de Cristo que garante a nossa ressurreição. Tudo está ligado à cruz, ao amor de Cristo demonstrado naquela cruz, que nos une em Cristo, que traz o equilíbrio para nós em Cristo através do amor. Muito bem, então chegamos ao final de mais um trimestre, chegamos ao final de mais uma lição. Que Deus nos abençoe. Eu espero você no próximo trimestre. Paz bem.